Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 45, diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança, com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do deserto, do exército filisteu às aves dos céus e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha da batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra de sua alforje, arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou cravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. Amém? Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, essa noite, Senhor, assim como o Senhor tem falado tanto essa palavra e esse sentido no meu coração, que eu possa passar para as pessoas que estão aqui, que a gente possa ouvir a Tua voz e que eu seja um vaso usado nas Tuas mãos, Senhor. É o que eu te clamo essa noite em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Então, só para que você entenda a história, para quem não conhece a história, porque é difícil não conhecer, mas aconteceu o seguinte: o filisteu Golias estava lá, fazia 40 dias que ele se apresentava de manhã e no final da tarde ele se apresentava para o povo de Israel e falava: quem de vocês vai lutar comigo? E ninguém tinha coragem de lutar. Golias era um homem que ele foi treinado para a guerra, ele era um gigante, tinha 3,40 metros de altura, ele era treinado para isso, ele nasceu para a batalha. Então chega Davi, um cara pequenininho, magrinho, disse que era bonito, e ele olhou e falou: peraí, ele está enfrentando, ele está falando contra o Deus de Israel, peraí que eu vou lá. Diz que ele foi colocar a armadura, o peso da armadura era tão grande que ele não conseguia suportar. Diz que ele falou: tira isso de mim. Saul olhou para ele, que era o rei na época, falou: meu filho, você não vai dar conta. Você não vai dar conta disso, porque você é muito pequeno, você não nasceu para a batalha. E aí diz que Davi falou para Saul: quando as minhas ovelhas estão no pasto e vem um urso e vem roubar elas, ou um leão, eu vou atrás e mato e trago nem que for uma perna, porque eu não permito que isso aconteça. Então eu vou enfrentar esse filisteu. Para aqueles que conhecem o estilo batista, no estilo batista nós temos uma pregação chamada expositiva, que é o texto expositivo. A gente pega normalmente do Novo Testamento e a gente acha 3 pontos, ou 3 soluções, ou 3 alguma coisa que chamem a nossa atenção. Normalmente não é feito no Antigo Testamento, mas hoje eu vou fazer isso. Eu tirei 3 pontos aqui que eu achei interessante que Davi fez, e eu falei sobre isso numa quinta-feira. O primeiro ponto foi o seguinte: Davi falou para ele: você vem contra mim com espada, com canhões, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Primeira coisa que a gente precisa saber é no nome de quem nós estamos lutando. Outro dia o Orlando falou aqui numa pregação de quinta-feira, ele disse o seguinte: Jesus era, é e sempre será o mesmo. Era, é e sempre será o mesmo. Enquanto ele ministrava aquilo, Deus começou a falar ao meu coração, Jesus falava ao meu coração assim: eu sou o mesmo. E começou a mostrar para mim os milagres que ele fazia. E ele falou: eu posso fazer ainda o mesmo hoje. Eu curava, eu curo hoje. Eu ressuscitava, eu ressuscito hoje. Começou: eu era, eu sou e sempre serei o mesmo. E aquilo começou a tocar muito fundo no meu coração. Eu falei: Senhor, o Senhor é o mesmo. O Senhor não mudou. Quando a gente vai para uma batalha, você precisa saber o nome de quem você está indo. Se você for no nome de Jesus, eu quero te dizer que a palavra diz mais do que vencedores sobre toda e qualquer situação. Seja qual a situação que você está vivendo, eu não sei o que você está vivendo, eu sei o que eu vivo. Mas
Mas eu sei que sobre todas essas batalhas eu sou mais do que vencedora, porque eu sei que eu estou indo em nome de Jesus. Há um escudo, e esse escudo é o nome de Jesus. Eu estava conversando com o Arthur ontem, ou antes de ontem, não me lembro, e ele falou assim, ele falou, nossa, estou esperando grandes coisas. Aí eu falei assim, ele falou que ele estava animado. Eu falei, eu também estou. Eu falei, não, mas você não conta, porque você é sempre animada. Você está sempre esperando alguma coisa. Mas sabe por que eu estou sempre esperando alguma coisa? Porque eu sei que Jesus é fiel. Eu sei que aquilo que Ele prometeu de uma forma ou de outra se cumprirá. E eu sei que estou indo para uma batalha, porque nós vamos para uma batalha todos os dias. Mas eu sei que nós estamos indo para uma batalha no nome de Jesus. Então, quando você fizer isso, lembre-se sempre disso. Vá para uma batalha, mas vá em nome de Jesus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor em nome de Jesus. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor em nome de Jesus. A gente precisa lembrar disso. O nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem poder. É Ele que pode mudar todas as coisas. A segunda coisa que Davi fez aqui que eu achei interessante foi o seguinte. No versículo 46 ele diz assim: hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei aos cadáveres do exército filisteu, às aves do céu e aos animais selvagens, e a toda a terra saberá que há Deus em Israel. Ele profetizou. Ele diz: hoje mesmo você vai cair por terra. Hoje mesmo, gigante, você vai, eu vou cortar a tua cabeça e vou dar para as aves do campo comer, para as aves do céu para comer, para os animais do campo comerem. Hoje mesmo isso vai acontecer. Hoje mesmo. Eu queria que você entendesse o seguinte: quantas vezes a gente não passa por dias muito difíceis? Quem é evangélico aqui há muito tempo deve ter passado por lutas terríveis. A gente já passou por coisas que a gente nem imagina. Que a gente nem imaginava que a gente poderia passar. E aí a gente passa por essas situações e essas situações vão nos tirando a força. E aí a gente começa a não crer mais como a gente acreditava antes. A gente começa a não ter mais a mesma fé que a gente tinha antes. Porque aconteceram tantas coisas, foram tantos nãos que a gente ouviu. E aí a gente começa a não ter mais aquela fé que a gente tinha. Esses dias Deus tem falado muito isso ao meu coração. Deus me lembrou uma vez que a gente foi comprar uma casa em São Caetano. E Deus falou assim para mim, o cara não tinha aceitado a proposta. E Deus falou para mim: você acredita que quando você profetiza as coisas mudam? E eu tinha uma ousadia naquela época, e eu falei: Senhor, eu acredito. Ele falou: então estende as mãos. Eu estava passando na frente da casa. Ele falou: coloca as mãos para fora. E eu abaixei o vidro do carro e coloquei a mão para fora e falei: Senhor, eu profetizo que de onde não há esperança vai sair o sim para mim. Eu sei, Senhor, que vai sair o sim. Ossos secos se levantarão. E no outro dia o cara ligou para o Arthur e falou: eu aceito a sua proposta. Irmãos, a gente precisa profetizar sobre a nossa vida. Hoje é o primeiro dia da semana. É muito mais fácil a gente falar coisas ruins, a gente olhar e falar: nossa, hoje o dia não está bom. Nossa, levantei borocochô. Nossa, levantei, hoje não estou bem. Nossa, hoje tem tudo para dar errado. Ao invés da gente olhar e acordar e falar: hoje Deus preparou para que eu vença. Hoje Deus preparou para que algo milagroso aconteça sobre a minha vida. Uma vez eu não lembro quem me perguntou, não sei se foi o Arthur, falou: mas se não acontecer não tem problema, no outro dia continua profetizando. Hoje Deus preparou algo milagroso para a minha vida, Deus preparou para que fosse uma bênção. Se você se levantou, se Deus concedeu a vida para você, é porque há uma vitória para você preparada. Diz a palavra do Senhor que as misericórdias e a fidelidade do Senhor se renovam todos os dias. Imagina o que é isso? A misericórdia dele, ele olha para você, você não merece, mas ele olha e fala: está renovado para você hoje. Ele olha para nós e sabe que não somos fiéis, mas ele fala: eu sou fiel, ainda que você não seja, eu continuo sendo fiel. Está preparado para mim e para você todos os dias. Todos os dias. Quando a gente menos espera, as coisas começam a acontecer. Quando a gente menos espera, uma boa notícia vem. E a gente precisa olhar para isso e começar a profetizar e saber que há o poder nas nossas palavras. A Bíblia diz que assim como a neve e a chuva vêm para cumprir o seu propósito,
que é cair sobre a terra e fazer com que a semente estoure, para que comece a nascer as árvores. Assim é a palavra que sai da nossa boca, ela nunca volta para a gente vazia. Aquilo que você profetiza, aquilo que você fala constantemente, aquilo que você vai acreditando constantemente, não volta para você vazio. Antes vai no reino espiritual, se cumpre, e aí vem trazer a resposta para você. A gente precisa entender isso. Eu lembro que olhei agora para o negão e me lembrei que logo que depois que eu me converti e tal, e eu queria casar. Queria casar e conhecer um marido igual o Arthur Gil, aí já era, né? E eu queria casar, aí Orlando, olha lá, ó, conheci o Arthur, tinha 26 cheques devolvidos, e eu falava, gente, eu quero casar. Não, mas não é assim, eu quero casar com essa. Era, vocês não têm noção. Se eu sou chorando agora, vocês não imaginam na época chorando. E o negão falava assim pra mim, calma, às vezes demora um pouco. Eu lembro disso até hoje. Gente, a gente estava numa oração na frente da casa já da minha sogra, que eu não sabia que seria minha sogra. Eu só voltei a bater o pé de birra. Eu vou casar, eu quero casar. As pessoas perguntavam para mim se eu ia para a igreja. O que você? Eu quero casar. Eu quero casar. O que você? Eu quero casar. Era só isso que eu queria, não queria mais nada. Eu andava com o carro, meu Deus do céu, com um buraco desse tamanho, caindo água dentro, molhando todos os pés, não pegava. Tinha que deixar na descida para poder pegar, mas o que eu queria era casar. Era casar. A palavra não volta vazia. Ela se cumpre no reino espiritual. Eu conheci o Arthur logo em seguida, depois de 5 meses nós estávamos nos casando e a gente tem 23 anos de casados. A palavra se cumpre. Quando nós profetizamos e a gente acredita naquilo, aquilo se cumpre em nós. Davi falou para o gigante, mesmo a probabilidade sendo totalmente contrária, mesmo tudo sendo contrário, não tinha nada que mostrar, assim, eu sou bom de luta. Não, eu não sou. Ah, não, mas se você conhece, não conheço armas, não estou com armadura, eu não estou com nada, eu estou com 5 pedras. É o que eu tenho e eu vou vencer esse gigante em nome do Senhor dos Exércitos. Eu quero que você entenda que quando você profetiza, quando você acredita naquilo que você profetiza e permanece, as coisas acontecem sobre a sua vida. As coisas acontecem. E a gente precisa ter isso, a gente precisa profetizar mais coisas boas. Profetizar mais coisas boas sobre os nossos filhos, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre o nosso dinheiro. Você sabe aquela história, tudo para mim dá errado, nada para mim funciona, as coisas para mim nunca dão certo, parece que para todo mundo dá, só para mim que não, nunca vai dar mesmo. Porque você está profetizando isso. Mas quando você profetiza que algo bom vai acontecer, quando você começa a profetizar, aquilo começa a entrar em você, e aí acontece. O terceiro ponto que eu peguei de Davi, que eu achei interessante, que é isso que Deus tem falado muito ao meu coração. Creio que ao meu coração, ao coração do Arthur e ao coração do Orlando. Que é o seguinte, Davi falou, depois que Davi terminou de falar, ele correu em direção ao gigante. Tem uma passagem na Bíblia que diz assim, você pode mostrar a tua fé sem obras? Pois eu mostro a minha fé através das minhas obras. Se a gente não agir, nada na nossa vida vai acontecer. Se a gente não agir, as coisas não vão simplesmente cair do céu. A gente precisa entender que a gente tem que profetizar, mas a gente tem que caminhar em direção àquilo que Deus tem falado ao nosso coração. A gente precisa caminhar em direção, não adianta só falar eu tenho fé, mas não caminhar em direção àquilo que Deus tem falado. A gente tem comentado muito isso, que é Deus, a gente coloca o pé, depois Deus coloca o chão. Enquanto você estiver esperando que Deus vai colocar o chão para que você olhe, nossa, está tudo bonitinho. Ai, que bom, está tudo certo, agora eu vou. Isso não é fé. A fé é você olhar para alguma coisa, você saber que é incompatível com você. Davi olhou lá para Golias e falou, olha o tamanho desse cara, olha o meu tamanho, mas eu estou indo. Porque hoje o Senhor entregará a cabeça dele nas minhas mãos. Eu estou indo. Porque eu sei a promessa de Deus para mim. Eu estou indo. Porque aquele que é fiel, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Eu estou indo. É assim que a gente precisa começar a fazer. A gente ficar só esperando
Eu tenho falado muito isso, a gente tem falado muito sobre isso. Eu falei, Senhor, me tira da mesmice. Quinta-feira eu falei, me tira da zona de conforto. Eu não quero zona de conforto. Eu não quero ainda a zona de conforto, ainda que esteja tudo bem. Eu quero mais. Eu quero viver algo mais com Deus. Eu quero colocar os meus pés, eu não quero ficar parada. Porque, gente, quando está parado, a água que fica parada, ela cria limo, ela cria lama embaixo. Ela não é água limpa. A gente precisa correr. O rio, ele corre. E eu tenho falado muito isso com o Senhor. Senhor, eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero colocar os meus pés, e aí eu quero ver o chão. Eu quero ter a fé que eu tinha há anos atrás, quando eu acreditava e eu profetizava e as coisas aconteciam. Eu quero aquilo de volta. Eu quero aquilo de olhar para algo e saber e ter tão forte no meu coração que aquilo vai acontecer, que ninguém roubava de mim. Ninguém. Mas eu dava os passos. Eu contei para vocês e eu vou contar de novo isso. Talvez alguém precise ouvir ou precise se lembrar disso de novo. Quando nós compramos a nossa casa aqui em Ribeirão, nós estávamos devendo no banco. E eu virei para o Arthur e falei o seguinte: Deus me falou que a minha casa está pronta. E a gente queria uma casa como se fosse uma chácara. Ele olhou para mim e falou: ai, lá vem você. Eu falei: chefe, para de ser doida. Eu falei: mas Deus falou para mim. Aí ele falou: chefe, a gente está devendo no banco. Eu falei: mas Deus falou para eu ir. E eu falei: eu vou. Vamos. E comecei a ligar para corretor. E aí nós vimos uma casa onde nós moramos, no mesmo condomínio que a gente mora. Cheguei lá, não gostei da casa. Não era nada daquilo que eu tinha pedido para o homem. E a gente resolveu que a gente ia dar a volta lá dentro. Viu uma casa, a casa estava direto com o proprietário, ligamos para o proprietário, ele estava viajando. Aí chegamos, quando o proprietário voltou, a gente foi ver a casa. Os meus amigos que foram ver a casa que eu moro hoje, para a casa que eu tinha em São Caetano, falaram assim: a minha amiga está louca. Uma falou assim: mãe, minha amiga está louca. Olha a casa que ela quer morar, mas eu via. Eu olhava e falava: aqui eu vou fazer isso, aqui eu vou fazer isso. Eu abri a janela do quarto e falei: aqui eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. E aí então, o Arthur disse que até o último dia ele orou: Senhor, faz não dar certo. Aí Deus, faz não dar certo. Olha, vai chegar lá no banco, faz... Gente, nós estávamos devendo no banco. O banco aprovou o financiamento. E ainda ficou faltando dinheiro para a gente dar para o homem. A gente ofereceu para ele 10 parcelas, ele aceitou. E para a honra e glória do Senhor, todas as prestações ainda estão sendo pagas, tá? Nós pagamos. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: coloque o teu pé. Porque se você não colocar o pé, não adianta, que não vai aparecer o chão. Se você quer viver algo maior com Deus, sabe aquela história que não arrisca, não petisca? Se você não se arriscar, você não vai sair do lugar e vai viver sempre a mesma vida. Nós precisamos crescer. Eu sinto isso no meu coração. Eu sinto no meu coração que nós precisamos crescer, que nós precisamos de uma mudança, que nós precisamos de algo mais. E está na hora da gente colocar os pés. Aí você vai falar: mas a mudança aqui é completamente loucura, o que eu quero não interessa. Não interessa, era a loucura Davi para Golias, mas ele foi e ele venceu. Porque o nome de Jesus está à frente. Eu quero que você saiba que o nome de Jesus está à nossa frente. E nós vamos vencer as batalhas que tiverem para ser vencidas. Aí você pode pensar: mas eu estou cheio de conta, como que eu vou fazer isso? Não interessa. Eu não estou te falando, aliás, eu estou te falando, faça uma loucura. Faça uma loucura. Se Deus colocou ao teu coração, faça uma loucura. Porque se Deus colocou ao teu coração, Ele vai honrar. Você pode ter certeza disso. Assim como Ele tem me honrado até agora. Os dias não foram fáceis. Tiveram dias, vários e vários dias que eu pensei em desistir. Várias e várias vezes que apertou a situação financeira. Mas até aqui o Senhor nos ajudou. Amém. E eu quero que você tenha isso no teu coração. Amém. Aquilo que Deus tem falado com você, não espere por mais sinais. Não espere que Ele faça mais alguma coisa, porque Ele não vai fazer. Se Ele colocou algo no teu coração, profetiza e vai para cima. Amém.
E começa a falar com Deus: Senhor, eu estou indo. Estou indo em teu nome porque eu sei que é o Senhor que vai fazer. Estou indo porque eu sei que é o Senhor que cura. Estou indo porque eu sei que é o Senhor que transforma. Estou indo porque eu creio na tua palavra. E vai. E eu tenho certeza que um grandioso milagre há de acontecer sobre nós. Tem algo para acontecer. Eu não sei o que ainda. Eu sei que está no mundo espiritual. E é um grande, como o Orlando falou, é um grande mover do Espírito Santo de Deus. Ele está se movendo por nós. Amém. Faça a sua parte. Aleluia. Eu quero que você tenha expectativa para essa semana. Amém. Que algo poderoso Deus vai colocar no teu coração. E você vai se mover, indo em direção ao que Deus te prometeu. Amém? Amém? Eu gostaria que vocês colocassem em pé. Quero que você feche os seus olhos. Senhor, assim como eu tenho te clamado, Pai, nós temos clamado em casa, nós temos clamado aqui de quinta-feira. Senhor Deus, eu quero te pedir, Senhor, quando nós começamos o culto, em um dos louvores o Senhor falava no meu coração, espírito de medo. Que todo espírito de medo caísse por terra em nome de Jesus. O medo é um espírito, irmãos. O medo é uma artimanha de Satanás para fazer você não colocar os teus pés. Deus fala lá em Timóteo: eu não vos dei um espírito de medo, mas sim de ousadia e de coragem. Ousadia e coragem. Que todo espírito de medo seja arrancado do teu coração essa noite. Que você se prepare para viver algo poderoso de Deus essa semana. E que todo espírito de medo que tem impedido você de ir adiante caia por terra em nome do Senhor Jesus. Se você tem medo de uma doença se manifestar novamente e você está repreendido em nome de Jesus, o nosso Deus é o Jeová Rafá. É aquele que cura. E Ele pode te curar essa noite. Se você profetizar sobre a tua própria vida, se você falar: eu creio que a cura do Senhor está sobre mim, nunca mais ela vai se manifestar sobre a tua vida. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor, no Jeová Rafá, aquele que cura. Eu creio, Senhor, no Jeová Jireh, que é aquele que é o Deus da provisão. Senhor, eu sei que o inimigo tem colocado medo, Senhor, para que a gente não se mexa. Tem colocado medo, Senhor, para que a tua obra não se manifeste, para que não seja visto os teus milagres. Mas nós acreditamos que é um tempo poderoso de milagres nesse lugar, Senhor. É um tempo de ver a tua mão agindo poderosamente. Mas, Senhor, até onde o nosso braço alcança é conosco. O restante, Senhor Deus, é contigo. Mas até onde as nossas mãos alcançam é conosco, Deus. A gente precisa fazer, nós precisamos colocar os pés, nós precisamos ir atrás, Senhor, daquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações, Pai. Arranca de nós todo medo, arranca de nós toda insegurança, Deus. O que eu vejo, Pai, são pessoas com insegurança, com medo, Senhor Deus, o dia de amanhã, como vai fazer, como que vai funcionar. Espírito Santo de Deus, Tu és o nosso Deus que nos dá a segurança. Davi não tinha nada para ir contra aquele gigante, nada realmente poderoso, mas ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. Eu queria que você profetizasse sobre a tua semana. Queria que você colocasse a mão aí no teu coração, na tua cabeça. Começa a profetizar sobre você. Essa semana será uma semana de bênção e de vitória. Essa semana é uma semana onde verei o mover do Senhor sobre a minha vida. Essa semana será uma semana onde as portas serão grandiosamente abertas. Essa semana será uma semana de proteção para minha família. Essa semana será uma semana de alegria, será uma semana de paz. Essa semana é uma semana onde o medo cairá por terra e eu verei a tua mão. Essa semana é uma semana de cura, Senhor, onde eu verei a tua cura não só sobre a minha casa, mas sobre a minha igreja, Deus. É uma semana, Senhor Deus, em que vamos te louvar e te agradecer pelas coisas grandiosas que o Senhor tem feito no nosso meio. Essa semana é uma semana de testemunhos, Deus. De testemunhos para a gente ver o quão bom o Senhor é. Para a gente ver, Senhor, que as tuas misericórdias e a tua fidelidade está sobre nós todos os dias. Eu profetizo, Senhor, uma semana de paz.
Eu profetizo uma semana de águas tranquilas. Eu profetizo uma semana de facilidade do Senhor sobre a tua vida. E todo o mal que tem se levantado contra você. Eu não vou falar que é essa semana, mas eu vou falar como Davi. Hoje cai por terra em nome do Senhor Jesus. Hoje, assim como Davi disse para Golias, hoje o Senhor entrega a tua cabeça nas minhas mãos. Assim hoje, eu declaro que todo levante do inimigo, toda obra contrária, toda potestade, todo principado que tem se levantado contra a tua vida está caindo por terra hoje, em nome do Senhor Jesus. Eu não sei quantas pessoas aqui que precisam, e eu não sei o que é, mas eu quero te falar que essa semana é uma semana de cura do Senhor para a tua vida. Eu quero que você tome posse disso. O Senhor nessa noite Ele está te curando e você vai sentir que é o mover de Deus sobre a tua vida. É uma semana de cura do Senhor sobre a tua vida, que você tome posse disso. E eu gostaria que quando a cura viesse concretizada, eu gostaria que você desse testemunho. Porque o nosso Deus, Ele cura e Ele restaura. Senhor Deus, que essa semana seja uma semana de mudança da nossa sorte. Que a gente veja os gigantes caindo. E que a gente seja honrado, Senhor Deus. Honrado pela vitória. Porque somos mais do que vencedores sobre toda e qualquer circunstância. E arranca de nós o medo. Para que a gente coloque o pé. Ainda que não tenha o chão. Mas saiba que se a gente confiar no Senhor, o chão será colocado. Aleluia. O chão será colocado. Não temas, diz o Senhor. Eu estou contigo. Não temas, diz o Senhor. Eu estou contigo. Tranquiliza o teu coração. Não temas, eu estou contigo. Amém? Uma forte salva de palmas ao Senhor.